Olá pessoal, bom dia, vamos lá. Aqui nesse exercício ele fala o seguinte, exercício paralelo, né? Circuito paralelo, 4 resistores de 1,5K, 4,7K, aqui em ohms, ó, 470 ohms e 2,2K são ligados em paralelo. Sabendo que a corrente em R3 é 100 mA, determinar a resistência equivalente, a corrente em todos os resistores e a fornecida pela fonte, a potência dissipada em todos os resistores e no equivalente. Então vamos lá, aqui nós temos então 4 resistores conectados em paralelo, tudo bem? Então aqui nós temos o primeiro resistor, tudo bem? O segundo resistor, o terceiro resistor, R3, e aqui nós temos então o 4, resistor 4. Beleza, então eu vou chamar esse daqui de R1, esse daqui de R2, esse daqui de R3, esse daqui de R4. Eles são conectados aqui numa fonte de tensão de V volts que o exercício não fala. Bom, mas ele fala as resistências. O R1 é 1,5K, o R2 é 4,7K, 4,7K, o R3 0,470K, quiloohms, né? Já coloquei em ohms aqui, né? 0,470, 0,47K, tudo bem? E 2,2K. Se você não sabe fazer a conversão, no primeiro vídeo dos exercícios série, eu mostrei a conversão, né? Bom, e aqui o 2,2K. Então são ligados em paralelo e nós sabemos a corrente. Então veja, nesse circuito nós vamos chamar a corrente aqui de 1, aqui a corrente que passa pelo resistor 2 de 2, aqui de 3 e aqui de 4. Onde a corrente entra é o terminal positivo. Onde a corrente entra, o terminal positivo. Onde a corrente entra, o terminal positivo. E aqui novamente, terminal positivo. E a seta da tensão sempre aponta para o positivo, tá bom? Então aqui nós temos VR4, né? VR4, ou simplesmente V4, para ficar mais fácil. V4, aqui nós temos V3, aqui nós temos V2 e aqui nós temos V1, tá? Então, e aqui V, vou chamar de V da fonte, tudo bem? Então, o que nós sabemos? Nós sabemos a corrente 3, ele fala que a corrente no resistor 3 é 100 mA, então essa corrente aqui já é conhecida, ela vale 100 mA. Bom, a partir daqui nós já podemos determinar, né, vamos escrever as leis, a lei de Ohm para cada um dos resistores. Então, V1, quem que seria V1? V1 é igual a R1 vezes I1. Vou colocar maiúsculo aqui. I1. E para o resistor 2, entra pelo terminal positivo, portanto, V2 é igual a R2 vezes I2. Tudo bem? Aqui para o R3, nós temos V3. V3 é igual a R3 vezes I3. E para finalizar, nós temos que o V4 é a tensão aqui nesse resistor, a corrente entra pelo positivo, portanto, R4, que é o valor da resistência, vezes a corrente que passa por ele, que é o nosso I4. Bom, esse daqui eu tenho o R, todos eles eu tenho o valor de R, então
Só que para o I3 eu tenho duas grandezas. Eu tenho o R e eu tenho o I. Então, esse daqui fica fácil eu determinar quem que é V3. Portanto, o V3, aqui nesse caso, é o R3, que é 0,47K vezes 100 mili. 100 mili. Veja que, novamente aqui, nós temos a situação lá do exercício série. Então, do vídeo, né, de circuito série, assistam o vídeo, né, que eu mostro isso daqui. Quando nós temos K, que é 10 a terceira, multiplicado por mili, que é 10 a menos 3, o resultado vai dar 10 a 0, que é 1. Portanto, aqui nós temos uma tensão V3 de 0,47 vezes 100, a vírgula está aqui e multiplica, né, caminha duas casas, então 47 volts. Essa é a nossa tensão, 47 volts, em cima do resistor 3. Mas, se eu sei, então, que os elementos estão em paralelo, e eu sei que essa tensão aqui é 47 volts, portanto, eu sei a de todos os outros componentes, porque eles estão em paralelo. E em paralelo, as tensões são a mesma. Então, quanto que vale V1? 47 volts. Quanto que vale V2? 47 volts. Tudo bem? 47 volts. Quanto que vale V4? 47 volts. Porque eles estão conectados nos mesmos terminais. O V4 está conectado ao mesmo terminal de V3. V2 está conectado ao mesmo terminal de V3. Então, são todos os mesmos terminais, assim como o da fonte. Portanto, eu também já sei a tensão da fonte, que é 47 volts. Então, exercício. Circuito em paralelo é muito simples, né? Determinou de um, você sabe a tensão de todos os outros. E aqui nós temos, então, que V2, que agora eu sei, quem é 47 volts, 47, é igual a R2, que eu sei, 4,7K, 4,7K, vezes o I2, que eu quero determinar. Portanto, aqui o nosso I2 vai ser, está multiplicando, passa dividindo, 47 dividido por 4,7K. Novamente, K é 10 a terceira embaixo. Quando ele vai para cima, ele vai 10 a menos 3, que é mili. Portanto, fica fácil fazer essa conta. 47 dividido por 4,7. Nem precisa de calculadora, né? 47 dividido por 4,7 é 10, né? 10, ok? 10 o quê? 10 vezes 10, esse 10 a terceira, que é o K, vai para cima como 10 a menos 3. Quando é um expoente positivo e ele vai para cima, ele vai com o expoente negativo. Portanto, o I2, nós sabemos que é 10 mA. Vamos para o próximo, V1, mesmo processo, agora eu já sei que ele vale 47 volts, é igual a R1, que eu sei que é 1,5K, vezes o nosso I1. Então, o I1 vai ser 47 dividido por 1,5K. I1, então, vai ser 47 dividido por 1,5. Estou fazendo somente isso, né? 47 dividido por 1,5. 1,5 é igual a 31,333 mA, porque o K vai para cima como mili. Então, 47 dividido por 1,5 dá 31,333. 31,333 mA. Porque o K foi para cima como milha, assim como aqui. K vai para cima como milha. Agora, nós temos a corrente 3, a gente já sabe, e a corrente 4 a gente pode determinar. 47 é igual a R4, que é 2,2K, vezes I4.
Portanto, o nosso I4 é igual a 47 dividido por 2,2K. I4 vai ser 47 dividido por 2,2, fazendo essa conta. Depois o K vai como mili para cima. Então, nós temos 47, agora 47 dividido por 2,2. Opa! 2,2. Dá 21,36. 21,36 ampere. Miliampere, né? 21,36, o que? Miliampere, porque o K foi para cima como mili. Tudo bem? Então, agora nós temos quem que é I1, quem que é I2, quem que é I3 e quem que é I4. Veja que tudo isso daqui é o mesmo ponto, porque não passa por nenhum componente. Tudo isso daqui é um único ponto do nosso sistema. Tudo bem? Então, a corrente que entra aqui nesse único ponto é igual às correntes que saem desse ponto. Então, o I da fonte, que é o que está chegando nesse ponto, é igual ao que está saindo desse ponto. Tudo bem? Então, tudo isso daqui é o único ponto do nosso circuito, né? Porque não tem nenhum componente ali, aqui, entre, né? Se eu tivesse um componente aqui, seria ponto distinto, mas nesse caso aqui não. É o único ponto, assim como aqui embaixo é o único ponto do nosso circuito, né? Então, a corrente que chega é igual às correntes que deixam esse ponto. Portanto, nós temos que I da fonte é igual a quem? A I1 mais o I2 mais o I3 mais o I4. Portanto, a corrente da fonte do nosso circuito vai ser I1, que vale 31,333 mili, mais I2, que vale 10 mili, mais o I3, que vale 100 mili, que foi dado no exercício, mais o I4, que vale 21,364 aproximando, 364 miliampere. Então aqui tinha um 4, né? Uma terceira casa aqui. Quanto mais casas, melhor. Vamos trabalhar aqui com 4 casas para dar uma melhor aproximação, tá bom? Então, fazendo essa soma, nós temos aqui 21,364, veja que essa casa aqui é 6, é maior do que 5, isso aqui ficou 4, tudo bem? Então, 31,333 mais 10 mais 100, 100 mais 21,364. Então, eu vou ter 162,697 miliampere. Essa é a corrente que é drenada pela fonte, né? Que a fonte fornece ao circuito. Então, IF vai ser 162,697 miliampere. Tudo bem? Então, mili, né? Miliampere é o final. Bom, mas a resistência equivalente do circuito, então nós já fizemos o item B, a corrente em todos os resistores, e é fornecido pela fonte. Então, nós fizemos primeiro o B, né? Começamos o exercício pelo item B, tá? Agora vamos aqui para o item A, que é a resistência equivalente aqui. Poderíamos ter feito antes, né? E a resistência equivalente, nós sabemos que a resistência total do nosso circuito, quando o circuito
paralelo, né? Então, 1 sobre R total é igual a 1 sobre R1 mais 1 sobre R2 mais 1 sobre R3 mais 1 sobre R4, né? Ou, né, nós poderíamos, aqui é 1 sobre R total, ou nós poderíamos escrever que R total é o quê? 1, né, dividido, então, forma, dividido por 1 sobre R1 mais 1 sobre R2 mais 1 sobre R3 mais 1 sobre R4. Ou, simplesmente, 1 dividido por R1 elevado a menos 1, né? 1 sobre R1, o R1 vai para cima, né? E aqui é qualquer número elevado a 1 é ele mesmo, quando ele vai para cima ele vai como menos 1, né? Nós já vimos isso em sala. 1 sobre R1 mais R2 a menos 1 mais R3 a menos 1 mais R4 a menos 1. Tudo bem? Bom, fica a critério, ou você poderia fazer o produto pela soma, parzinho com parzinho, né? Daria mais trabalho, parzinho com parzinho. O resultado desse com esse, o resultado desse com esse, né? Fazendo sempre de 2 em 2, ou simplesmente aplicando aqui o que nós vimos em sala. E daí nós podemos fazer direto aqui, ó. Quem que é o nosso, fazendo a nossa conta, fica, só não podemos errar aqui na calculadora, 1 dividido, né? Abre parênteses ali, então fica 1 dividido. Aqui, R1, quanto que vale R1 a menos 1? R1 vale 1,5. 1,5, né? Expoente a terceira elevado a menos 1, ó, x a menos 1, mais quanto? 4,7, 4,7, expoente a terceira, que é k, elevado a menos 1, mais 0,47k, 0,47 expoente a terceira, elevado a menos 1, mais 2,2. 2,2 expoente a terceira, que é o k, né? 2,2 elevado a menos 1. Fechou aqui, fechou aqui. Então, nós temos uma resistência de 288,88 ohms, essa é a resistência equivalente. Tudo bem? Então, a minha resistência total vai ser... Vou copiar isso daqui, colocar os valores para ficar aqui. 1 dividido por, nós colocamos aqui na calculadora, assim, né? 1,5, 1,5k, 1,5k elevado a menos 1, mais o próximo 4,7k elevado a menos 1, 4,7k elevado a menos 1, mais 0,47k elevado a menos 1, mais 2,2k elevado a menos 1, né? Portanto, nós temos que a resistência total deu ali 288,88 ohms. Essa é a resistência equivalente.
Bom, para a gente ver se acertamos, joga esse cara aqui para baixo, que é a resistência, né? Jogando isso para baixo e multiplicando por 47, eu tenho a minha corrente aqui em miliampere, 162,69, né? Então, apliquei a lei de Ohm para ver se essa corrente está de acordo com essa, para ver se a gente acertou o exercício. E aqui, o item, né? Bom, então a resistência equivalente está ok, a corrente em todos os resistores na fonte, a potência dissipada em todos os resistores e no equivalente, tá? Então a potência do equivalente está fácil, né? Nós sabemos isso. Potência dissipada no equivalente, quando a gente tem aqui o equivalente aqui do nosso circuito. Então nós chegamos em um circuito dessa forma, né? Vamos aqui, aumentar aqui, adicionar uma página. Então nós chegamos no circuito dessa forma. Esse foi o nosso circuito equivalente. Tudo bem? O circuito equivalente é composto por um resistor único de 288,88 ohms, 88 ohms, em uma fonte de 47 volts. Esse é o circuito equivalente. Portanto, a potência total, né, do resistor, a corrente sempre entra pelo positivo e negativo. Aqui está a tensão de 47 volts aqui em cima desse, porque está em paralelo com a nossa fonte, né? E nós temos, então, potência total é igual a V total vezes I total. Então, essa é a nossa corrente I total, certo? Ele quer saber, nós precisamos determinar, então, quem é o I total. O I total, aqui nesse caso, é o V total dividido por R total. V total, 47, dividido por 288,88K. Opa, K não, ohms. Não, é quilo mesmo, né? É quilo-ohms porque... deixa eu ver na calculadora se era quilo... Não, era ohms mesmo, né? Então aqui é ohms. Essa resistência, pessoal, a resistência aqui são, né, 288 ohms, para você saber se está mais ou menos coerente ou não sua resposta, tem que dar uma resistência menor do que a menor resistência do circuito. A menor resistência do circuito é em ohms, seria esse 470 ohms aqui. Então a resistência equivalente tem que ser menor do que o 470. Todo mundo está em K, só que esse cara aqui estava em ohms, né, 470. Então o 288 é menor do que o 470, portanto está coerente, né? 47 dividido por 288, nós temos aqui 47 dividido por 288,88, nós temos 0,16269, que era a nossa corrente da fonte, né? A gente já tinha calculado isso, 162,69. Só estou mostrando aqui que, né, deu a mesma corrente aqui. Tudo bem? Mostrando que nossa equivalência está certa. E total, então, vai ser igual... Deixa eu copiar esse valor. 162,669 mili. Bom, então agora nós temos a corrente total, potência total, vai ser V total, que é 47, vezes o I total, que é 162,697 mili. Portanto, a minha potência total vai ser igual a quanto?
pegar esse valor, né? 162,697 vezes 47. 47. Então, eu tenho 7,647 aproximadamente aqui. Então, 7,647. 647. Eu fiz isso multiplicado por isso, né? Watts. Tudo bem? Bom, o que nós podemos agora fazer é calcular a potência de cada um dos resistores. Então, nós temos P1 é igual a V1 vezes I1, P2 é igual a V2 vezes o I2, o P3 é igual, vou fazer mais rápido aqui, V3 vezes o I3, e o P4 é igual o V4 vezes o I4. Todas elas, a corrente, do jeito que convencionamos, entra pelo positivo, portanto, todas elas P igual a V vezes I. Tudo bem? Então, I1 nós temos, I1 vale isso, vezes em mili, vezes a resistência em K, 1,5. Então, P1 vai ser V1 47 vezes a minha corrente do resistor I1, que é 33. Portanto, nós temos aqui P1 47 vezes 31,333, 31,333 expoente a menos 3, porque é mili, né? Igual a 1,4726. 1,4726. Então, P1 é igual a 1,4726. P2 é V2, que está em paralelo, o mesmo 47, vezes a minha corrente elétrica, que é 10 mili. Tudo bem? 10 mili. Vezes 10 mili. Então, P2 vai ser igual, isso daqui vezes 10, dá 470 miliwatts. 470 miliwatts. Ou simplesmente 0,47 watts. P2 igual a 0,470 watts. Né? Vírgula está aqui, diminui o número, 3 casas, aumenta o expoente. Né? Agora, P3 é igual a V3, que é 47, vezes 100 mili, que foi dado no exercício. Então, P3 é igual a 47, 2, então dá 4.700 miliwatts. A vírgula está aqui. 10 a menos 3, 10 a menos 2, 10 a menos 1, 10 a 0, né, que é 1. Então, P3 é igual a 4,7 watts. E P4, então, vai ser igual a V4, 47, vezes o I4, que valia... Deixa eu... Para não ficar aqui, um pouquinho para cá, um pouquinho para cá. Quarenta e sete vezes essa corrente aqui. Então, 21,364, então nós temos 47 vezes 21
0,364 expoente a menos 3, que é miliwatts, eu tenho 1,004 watts. Então, P4 é igual a 1,004 watts. Bom, somando então todas as potências, nós temos 1,004 mais 4,7 mais 0,47 mais 1,4726. Portanto, aqui eu tenho 7,647, arredondando aqui, que deve ser igual a 7,647 da equivalência, né? Portanto, o nosso circuito está correto. Então, potência total, para finalizar aqui, vai ser igual a P1 mais P2 mais P3 mais P4. Portanto, potência total vai ser igual a 1, mais P2, que vale isso, mais P3, que vale isso, mais P4, que vale P4, que vale isso. Portanto, a potência total do nosso circuito vale 7,647 watts. PT e PT são iguais, portanto, acertamos o nosso problema. Pessoal, vou ficando por aqui. Abraço a todos, até mais.